Bom dia para vocês, tudo bem? Tudo jóia? Espero que sim. Então, eu vou pôr para vocês aqui agora, lá no site italovector.com.br, tem uma forma de você conseguir acompanhar a matéria, porque eu preparei com muito carinho um material para vocês que vai estar disponível, lá no site, né? Então, olha só, eu vou abrir aqui e vou compartilhar minha tela com vocês. Ó, vamos compartilhar aqui, eu e vocês e eu, juntinhos. Eu e você e eu, juntinhos. Então, ó, você vai abrir o site e vai ter aqui assim, ó, curso física. Dentro aqui, ó, de curso física, você abre, né? Ó, e vai abrir a pagininha aqui, ó, que tem todos os assuntos que nós falamos ao longo do ano especialmente para vocês. Nossa, que emoção, né? O computador fica assim, lerdo mais que os outros. Que maravilha. Eu amo que quando isso acontece, isso é maravilhoso. Então, aí, ó. Aí aqui dentro do capítulo 13, que é eletricidade, vocês vêm aqui. Aí lá vai ter aula 1, aula 2, aula 3. Só não tem ainda, porque eu estou redigindo, a última parte, que é a parte de condutores em equilíbrio, gaiola de Faraday, de para-raios, né? Mas eu quero crer que hoje à tarde, hoje à noite, já vai estar disponível para vocês. Algumas videoaulas eu já consegui fazer, já está aqui também para vocês. E está todas as aulas, ó. O Kiné, a lei de Coulomb, que é faço qualquer coisa por din-din, coisa qualquer por din-din, o campo elétrico, potencial, energia potencial, trabalho, campo elétrico uniforme, ufa, tudo aí para vocês, tá bom? Então, agora, acabada essa parte, alguém quer falar? Pode falar. Em cima do Alan, voltou para a de cabeça, mandou para a falta. Que maravilha, Caio Ribeiro. A falta vai empatar. Eu vou desativar o som de vocês todos, que alguém acho que deixou aqui ativado sem querer. Eu quero crer que é isso, né? Então, olha só. Gente, tá lá tudo para vocês de forma gratuita. Tá, então hoje nós vamos começar a parte da eletrodinâmica. Só que para ser um pouco mais legal, eu me atrevi a dar um pouquinho de aula de biologia. Como assim, professor? Eu vou falar da eletricidade no corpo humano. Preparei com muito carinho essa aula faz um tempo e o pessoal gosta muito. Eu espero que vocês gostem também, né? Ao final aí do nosso encontro, vocês vão me falar se foi legal ou não. Então, vou abrir aqui, eletricidade no corpo humano, e já vou compartilhar a tela com vocês. Então, essa primeira aula vai ser mais assim, de curiosidade, né, de introdução. E na próxima aula, aí sim, que a gente vai escrever no quadro, vai por aí da fora, tá bom? Então, vou colocar aqui um F5, abrir a tela inteira. Que maravilha! Eu amo quando isso acontece. Aí, compartilhar a tela. Vamos lá. Apareceu a tela para vocês já? Sim? Não? Talvez? Fala comigo. Sim. Então, eu gosto muito de começar, né, os aulões com essa frase aqui do Thomas Edison: gênio é 1% de inspiração, 99% de transpiração, do Thomas Edison, que o cara que, para descobrir a lâmpada, foram mais de 1.200 experimentos, né, até chegar na solução. Quando estava por volta do número 700, o pessoal falou assim: Edson, acho que 700 é um bom número, velho. Vamos parar com essa merda, né? E ele falou assim: não, a gente só descobriu 700 formas de não fazer a lâmpada, né? Vou pausar a do quadro branco aqui, gente. Eu estou só gastando a bateria do celular. Bora. Bom. Aí. E aí, olha só. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a eletricidade no corpo humano,
O objetivo, né, nesse episódio é saber, nosso corpo gera eletricidade? O impulso nervoso sobre o olhar da física e o que é corrente elétrica, além de saber os efeitos da corrente elétrica e os efeitos do choque elétrico, tá? Será que a eletricidade cai no Enem? Vocês estão careca de saber que cai pra caramba, né? A parte de eletrostática, que é aquela que a gente estava, não cai muito, mas dá base para que nós possamos começar a entender, né, aqui a eletrodinâmica, né, que é o que a gente vai falar. Tá bom. O que é corrente elétrica, professor? É o movimento ordenado e organizado dos portadores de carga. Ou seja, quando eles têm um sentido preferencial desse negócio. Professor, como assim? Se você for para você pensar bem, olha só, você vai ver que o átomo ele é composto de um núcleo, né? E nesse núcleo vai ficar os prótons e os nêutrons. Então, vou desenhar aqui de verdinho os prótons, chururu, chururu, e de pretinho os nêutrons. Beleza. E ao redor aqui, nós temos os elétrons na eletrosfera que estão girando, né? Ó, estão girando assim. Então, aqui você vai ter o elétron. Então, concorda comigo que o elétron já está em movimento? É, professor, já está. Só que é um movimento desordenado, né? Ele não é orientado para um sentido apenas. Agora, se você pensar lá dentro do condutor, né? Aqui dentro, se você conseguir fazer com que esses elétrons se movimentem tudo para um sentido, ou seja, com um sentido preferencial, de uma forma ordenada e organizada, e aí você vai ter, então, o que a gente chama de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado e organizado dos portadores de carga. Tá, professor, por que você fala portador de carga? É porque eu posso ter tanto elétrons livres quanto íons. E próton, professor, pode ser não? Não, já falei para vocês que próton não sai andando por aí, né? Próton está preso no núcleo. Se você vê um próton andando por aí, o que você faz? Corre, porque é radioatividade. Lembra? Então tá bom. Até aqui alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado e organizado dos portadores de carga. Beleza, professor? E aí, nós sabemos então, teacher, que nós temos aí esses elétrons livres e os íons. Aí, olha só, os condutores metálicos, né? Os cabos, por exemplo, como esse aqui, ó, da minha impressora, ó. Chufing, desconectei, é um condutor metálico, né? Um fio de cobre que tem aqui dentro, como aquele amarelo que eu sempre mostro para vocês. Então, nos condutores metálicos, os portadores de carga vão ser os elétrons livres, né? Porque o metal ele tem uma capacidade muito grande de perder elétrons. Nas soluções iônicas, vão ser íons positivos, são os cátions, e íons negativos, os ânions. Nos gases ionizados, você tem tanto íons quanto elétrons, e nos tecidos, que também objeto do nosso estudo aqui, vão ser íons, né? O nosso corpício, né, está circulando aqui uma corrente elétrica de íons, né? Não vai ser de elétrons, que elétrons é muito pequenininho, de átomos, é muito pequenininho. Tá bom. Então, olha só, o que é necessário para existir corrente elétrica? Precisa de duas coisas. A primeira é que tem que ter um percurso, né, um meio condutor, e a segunda é uma diferença de potencial elétrico. Professor, mas aqui na minha tomada tem aqui, ó. Vamos fazer uma tomadinha aqui, vocês viram, ó. Tchan, 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 tchan. O meio. Aí, na minha tomada aqui da minha casa, ficou esticadona ela, mas vai ficar assim mesmo. Maravilha. Aí, na tomada aqui de casa, você quer me dizer então que tem essa diferença de potencial? Tem. Olha só para vocês verem. Aqui, ó, vai ter um negócio que chama-se neutro. Esse neutro, ele vai ter um potencial elétrico, que nós já ensinamos o que é o potencial, é a grandeza que mede a tendência da carga de se movimentar de 0 volts. Então, aqui eu tenho 0 volts.
Tá. E aqui, ó, esse bonitão aqui, ó, é o que a gente chama de fase. O fase, ele tem uma tensão elétrica de 200, um potencial elétrico de 220 volts. Ah, professor, por isso que dá choque? É. E aí, o que que acontece? Essa diferença de potencial entre o 0 e o 220 é o que vai fazer circular a corrente elétrica. Como, professor? Por isso que você conecta duas perninhas. Você já viu que você conecta duas perninhas no fio? Se você conectar só uma, igual aqui, ó, te mostrei, ó. Espero que vocês estejam vendo a minha câmera também. Tem dois. Se eu conectar só um, vai conectar? Vai ligar o aparelho? Não, porque não vai ter diferença de potencial. Então, olha só, por isso que você liga duas perninhas. Uma vem, liga, né, na parte do equipamento e essa corrente ela retorna pelo neutro. Então, a corrente ela vai e volta, professor? É, ela vem pelo fase e retorna pelo neutro. Gente, mas que coisa louca! É. Então, para haver corrente elétrica, eu preciso de duas coisas. Um é um meio condutor e o outro é uma DDP, a diferença de potencial elétrico. Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, vou seguir. Espero que vocês estejam gostando. Tá diferente hoje, você não está tendo que anotar nada no quadro, né? Espero que vocês estejam gostando. Então, epa, não era para compartilhar, não, foi mal. Pronto. Agora, olha só. Vamos então para frente. Então, primeiro, corrente elétrica. Professor, você vai escrever isso depois? Vou, mas só para a gente fixar. É o movimento ordenado e organizado de portadores de carga. Quem são os portadores de carga? Elétrons livres e íons. O que é necessário para existir corrente elétrica? Deve haver um meio condutor e uma DDP. Agora, aí a parte de biologia que eu espero que vocês gostem. Ó, o nosso corpo produz eletricidade, gente? Gente, conduzir, a gente sabe que ele conduz, né? Tanto que a gente leva choque. Mas sabe que ele produz? Então, ele começa falando aqui, ó. Nosso corpo é composto de 60% de solução salina. A medicina denomina essa solução de soro fisiológico. Sendo assim, é um ótimo condutor de eletricidade. Beleza, isso aí a gente já sabia. Agora, vamos saber se produz. A cada pulsação nossa, ou seja, a cada batida do nosso coração, é produzida uma corrente de 1 ciclo por segundo que produz 1 watt de potência elétrica. Então, a resposta é sim. Nosso corpo produz eletricidade sim. Né? E essa eletricidade é 1 watt de potência elétrica. Professor, nós vamos ver o que é watt de potência, porque a gente viu ano passado e já esqueci. Vamos ver sim mais para frente. Tá? Pode ficar tranquilo. Essa potência varia de pessoa para pessoa e depende exclusivamente da constituição orgânica das células e também da condutibilidade do corpo. Gente, não sei se a professora Ludmila já ensinou sobre o sistema circulatório esse ano, mas ela vai falar, ou ela ou o Mário Gregório, sobre um tal de nódulo sinoatrial, que é onde é gerado o impulso elétrico do coração. Né? Então, é lá que é produzido, é o nosso marca-passo natural, né? É onde é produzida a eletricidade no nosso corpo. Né? Então, a resposta é sim, nosso corpo produz eletricidade. Mas não é só aí que ele produz eletricidade, não. Sabe? Vocês vão ver mais para frente que aqui no cérebro, no impulso nervoso, nada mais é que uma corrente elétrica passando no nosso cérebro. Ah, gente, estou tão impactada. Pois é. E aí, né, nós temos aqui, ó, que essa eletricidade ela é visualizada através do eletrocardiograma ou do eletroencefalograma. O eletrocardiograma vai medir a eletricidade no coração e o encefalograma no cérebro, né, na parte cefálica, né? E olha só, como é que é esse negócio? Nossos neurônios estão continuamente passando seus sinais por todo o cérebro. Essas centelhas espalham-se através da superfície do cérebro como ondas formadas por uma pedra jogada na água, né? Esses sinais é como se fossem faíscas, né? E o nosso cérebro está sempre cintilando, né? Até mesmo durante o sono, né? Ele tá, aliás, essa é a parte que eu já falei para vocês, né? Que ele está fixando informações, trabalha muito, né? A parte do sono é muito importante para nós, né? E aí, olha só, para fazer esse eletroencefalograma, olha só, o tanto de eletrodos que a gente conecta, parece um Robocop, mas não é, né? É alguém que vai fazer um eletroencefalograma, né? Que é o EEG. E aí, olha só, como é que a gente
Esse material aqui eu vou mandar para vocês, tá? Eu não vou ler todo porque não fica maçante. Mas, assim, a carinha do eletroencefalograma, olha que legal, ó. Então, cada um desse aqui é um eletrodo, e com isso aqui você consegue diagnosticar atividade cerebral, você consegue diagnosticar até problemas de personalidade, né? Por exemplo, ó, ele vê um desvio aqui, ó, esse pico aqui, como está acontecendo, é porque a pessoa é meio maluquinha. Tem isso sim, viu? Não é só coisa de séries americanas, não, tem sim. Tá? Esses exames ajudam a entender o comportamento cerebral, né? E aí, olha só, para a gente entender um pouquinho melhor, olha só, que legal. É difícil perceber como podem ser complicadas as conexões das células nervosas, os terminais das ramificações de um axônio, porque vamos lembrar aqui como é que é o neurônio. Ele é composto por um negócio chamado dendrito, né? O corpo celular e o axônio, lembra? Acho que vocês vão saber mais que eu isso aí, né? E aí ele tem o seguinte, ó, que o axônio, ele apenas não toca uma célula mais próxima, mas também pode estar em contato com outras 50 mil células, né? Então, sabemos que as mensagens passam de um neurônio para o outro, né? Seguindo essa rede, né, de células no cérebro. E olha que legal, se eu quero falar a palavra cérebro, as instruções para a fala vêm do cérebro e passam ao longo de uma série de caminhos especiais. Se queremos dizer cérebro em voz mais baixa ou mais alta, os músculos da caixa de voz devem ser instruídos de maneira diferente. E, assim, aí onde a gente vê que o nosso cérebro é fantástico demais da conta. Porque pensa só, para você falar essa palavra, né, cérebro, falar qualquer coisa, particularmente, ó, eu estava lendo e então o olho estava captando, o cérebro estava identificando essas palavras e mandando um comando de voz para poder falar. E enquanto isso, eu não sei vocês, mas minha perna fica mexendo. Eu não dou conta de ficar quieto, parado, à toa, não dou conta. Então, o nosso cérebro, ele consegue fazer, ele é multitarefas, apesar de a gente achar que não, né? Aí eu sempre dou um exemplo para vocês. Por exemplo, vocês estão focados aqui na aula, prestando atenção, e seu cérebro está tentando tirar distrações, como, por exemplo, um barulho que pode estar acontecendo aí, a sensação do toque da cadeira no seu corpo. Ah, agora que você falou, eu estou sentindo, né? Então, é isso. Então, o cérebro é top demais da conta. E aí, gente, ele pode selecionar diferentes conjuntos de caminhos para obter resultados semelhantes. É por isso que muitas das vezes, né, as pessoas conseguem vencer danos cerebrais, né? Então, o cérebro aprende um novo caminho. Claro que quando você está mais novo, ele aprende isso de uma forma mais rápida. Quando a gente já está idoso, já está mais de idade, né, esse aprendizado não é tão rápido, é mais lento, né? Por exemplo, alguém que sofre um acidente, aquela menina, a ginasta, ela tem um avanço aí fantástico, né? Ela ficou tetraplégica, Laís Souza. Ela ficou tetraplégica e aí, com muita fisioterapia, com muitos estudos, né, e procedimentos, ela já consegue mexer as mãos, né, o braço e tudo mais. Tem um avanço significativo no caso dela. Se você pega uma pessoa aí de 40 anos, né, ela tinha 20 e pouquinhos na época, 40 anos, você vai ver que a recuperação é totalmente diferente, é muito mais lenta, né? Então, o nosso cérebro tem essa capacidade aí. E aí, olha só. Aqui agora, nós vamos ver a parte... Eita, passei muito. Espera aí. Aí, pronto. Próximo. Bom, a atividade dos neurônios não tem lugar apenas no cérebro, né? Esses nervos espalham aí em todo o nosso corpo, na medula espinhal e tudo mais. E aí, olha só, os sinais passam ao longo de todo o sistema muito rapidamente, mas não tão depressa quanto em um circuito elétrico normal, né? Leva certo tempo até que esses sinais sejam carregados, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Você tem um sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Que o pessoal da biologia fala. Então, tem muitas coisas que, por o caminho ser muito longo, por exemplo, no braço, né? Ó, encostou o dedo aqui, ó. Ai, quente, né? Se você fosse levar até o seu cérebro para ele dar uma informação, falar assim, ó, tá quente, tira. Então, aí você poderia ter um dano muito maior, né? Então, é aí onde ele está chegando, né? Que os axônios, né, os nervos, né, eles são compridos de maneira que a mensagem pode ser levada o mais rápido possível. Mas também você tem um sistema nervoso aí, né, que atua momentaneamente,
que você não precisa falar para o cérebro, né? O próprio corpo, ele se adapta nisso daí. Mas, professor, para a gente ver mesmo essa tal dessa corrente elétrica no cérebro, tem uma animação aí? Tem, olha só. E aí, gente, eu vou ativar o som aqui do computador para sair para vocês. Ó, pode ser que esse som saia um pouquinho alto, eu não sei como é. Aqui, ó, vou pôr o volume aqui baixinho para não sair alto. Mas se sair, a culpa é do Zoom, viu? Não é sacanagem, não. 3, 2, 1, lá vamos nós. A gente vai, peraí, que está carregando. Eu vou interromper meu vídeo para ver se ajuda, tá? Deu ruim, né? Aí foi, agora foi The droga. nerve impulse is an electrical signal that conveys information along a neuron. The series of events that causes the electrical charge inside a nerve cell to convey information. Ó, vocês sabem melhor que eu, essa parte aqui é a parte do dendrito, né? Aqui é o corpo celular, aqui é o axônio, e aqui no final vai ser a sinapse. E aqui, galera, ó, esse negócio aqui, ó, é a que a gente chama de bainha de mielina, né? Que tem no neurônio, que é um canal, um de lipídio, né? Como se fosse uma gordura que tem aqui, né? No neurônio, para quê? Justamente para ele saltar e poder andar um pouquinho mais rápido. And go from a resting state to a depolarized state and back to a resting state is known as the action potential or nerve. Aí olha só, como é que funciona a passagem desse impulso nervoso? A célula, gente, ela vai ter que ter um negócio que chama polarização. Ela vai expulsar os íons aqui de potássio para ela ficar com a concentração negativa. E vai entrar sódio, e aí essa vai ser essa repolarização. Ele vai explicar direitinho, né? Mas só estou adiantando aqui. E aí o que acontece? Com essa polarização, você vai ter a passagem de íons. Então, o nosso corpo produz eletricidade, né, no coração, e a passagem de eletricidade nos tecidos, lembra que eu falei no início da aula aqui? Nos metais passam elétrons livres, nas soluções passam íons, nos tecidos, né, aqui não vai estar passando elétrons, passa íons, né? Aí você vai lembrar da bomba de sódio e potássio. Aí a gente vê, o que eu acho bacana dessa aula, é a gente ver que a ciência da natureza está interligada. Porque aqui você tem física na parte de carga elétrica, você tem a biologia estudando o impulso nervoso, né, no cérebro, você tem a química na sinapse nervosa. Então, o conhecimento, gente, a gente fragmenta para ficar mais fácil, né, para nós e para vocês de tentar ensinar. Mas ele é unido, né, ele é coeso, ele se completa. Impulse. We begin with the resting or polarization phase. In this state, the chief intracellular ions include the positively charged potassium ions, K+, and several negatively charged ions, or anions. During the resting state, the potassium ions tend to leak out of the cell. When they do, they take the positive charge with them, resulting in a negative environment within the cell. When the neuron is stimulated, the membrane becomes permeable to sodium and allows sodium ions, Na+, to cross over the membrane into the cell. This increase in sodium with the diffusion of positive charges changes the inside of the cell, making it now a positive environment. This is depolarization. After the impulse has passed through, the cell membrane again changes. It no longer allows the diffusion of sodium into the cell. In fact, the sodium begins to be removed by pumps located within the membrane of the neuron. It also allows potassium to once again diffuse out of the cell. This outward movement of the positively charged potassium ions removes the positive charge from the inside of the cell and leaves behind the negatively charged ions, which causes repolarization. If the traveling impulse encounters a section of membrane covered with myelin, it jumps around the myelin. This type of impulse travel is much faster than is possible in non-myelinated sections and is known as saltatory conduction. Parte da mielina. Tem outra aqui. Gente, está muito chato.
Se tiver chato, vai lá para o quadro. Vocês estão conseguindo pegar? Beleza, vou continuar aqui então. Ó, o vídeo trava um pouquinho, né? Mas tá suave. Obrigado, Pedrão. Então, olha só. Aí tem um outro aqui, ó, que está falando justamente esse outro vídeo aqui, ó. Você tem essa quantidade de cargas. Olha só que interessante. Ó. Vai, amigo. Aí aqui dentro, aí ele já faz de uma forma maior e mostra, né, ó, que você gasta ATP, né, na bomba de sódio e potássio aí, ó. Tá entrando, tá saindo. E aí ele vai mostrar agora a passagem desse impulso nervoso. Olha só, estava positivo e aqui estava negativo, né? À medida que vai passando, olha o que acontece, ó, inverteu. Epa, pera lá, a conexão está instável. Aí, acho que melhorou. Aí agora vai inverter, olha só, à medida que o impulso vai passando, ó, a célula vai ficando positiva e lá fora negativa, olha que legal. E como isso consome ATP, é por isso que a gente cansa, né? À medida em que a gente vai passando esse impulso nervoso, né? Por isso você precisa de repor essas energias, né? Se você ficar muito tempo estudando, gastando aí, né? A gente brinca, gastando neurônios, o que acontece? Vai acontecer que você vai se cansar. E aí, porque consome essa ATP. Beleza? Então, aí. Tem o último aqui, que é o que eu mais gosto, que eu espero que vocês gostem também. Olha só. Tem até musiquinha. Ó, o impulso passando aí no cérebro. Polarização, repolarização. Polarização, repolarização. E aí, no final aqui tem aquele negócio que chama o quê? Sinapse, né? E aí, pro impulso passar, vou pausar aqui, porque senão vocês não acompanham. Ó, você precisa do neurotransmissor aí, ó, para você poder passar. Então, na sinapse, você tem o neurotransmissor para passar de um neurônio para outro. Beleza? Então, é isso. Aí, olha só, aqui ele está falando, vai ser uma parte bem de biologia, eu vou passar, porque para a gente ir para onde a gente quer mesmo, tá? Aqui é apenas um modelo, né, de um exercício que pode cair, ó, mostrando, né? Aqui é o axônio, aqui é o estimulador, né, que vai surgir uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente elétrica aqui no neurônio. E aí fala, por exemplo, que eu preciso, né, falando da bomba de sódio e potássio, explicando direitinho, falando da mielina, né? Aí fala, por exemplo, que a sinapse, né? Que a sinapse, você pode ter uma sinapse que é elétrica e a sinapse química, né? Então, a célula tá muito junta, né? Que é a gap junction. E aí a transmissão é muito rápida. Só que quando a fenda entre duas sinapses é maior que 20 nanômetros, olha que coisa menorzinha, 20 nano quer dizer 10 a menos 9, ou seja, 20 vezes 10 a menos 9 metros. Então, aí o impulso não salta. Aí você precisa do composto químico, né, que é o neurotransmissor, né, para você poder passar. E aí, gente, esses neurotransmissores fazem toda a diferença na nossa personalidade, né? Você tem dopamina, você tem adrenalina, você tem outros aí que vai fazer com que o seu corpo age de uma forma diferente. Olha que legal, né? Então, agora a gente volta para a parte da física mesmo, tá? Quais são os efeitos da passagem de corrente elétrica? São 5. O primeiro é o térmico, que é conhecido como efeito Joule, que é o aquecimento, né? Que você vê no forno elétrico, no secador, no chuveiro. Esse negócio aqui, que a gente chama de resistência, não é a resistência. Na verdade, ele chama resistor. Resistência é uma grandeza. Só que a galera chama, troca a resistência do chuveiro. É porque o resistor ele tem uma certa resistência elétrica, mas o correto mesmo é chamar de resistor, beleza? Aí tem o efeito luminoso, que é o que eu falei no início da aula, que o Thomas Edison descobriu, né? Tem o efeito químico,
que é a eletrólise, que o pessoal da química, né, deve falar para vocês. A eletrólise, galera, é uma solução aqui de água com ácido sulfúrico. Se você passar uma corrente elétrica, ela é capaz de dissociar, né, separar a água do ácido. Olha que massa, né? E aí, efeito magnético, que um tal de Christian Hans Ørsted, em 1820, descobriu que a passagem de corrente elétrica produz no seu entorno um campo magnético. Como que ele descobriu isso? Por acaso. Ele viu que a agulha dele aqui da bússola, ela se mexeu quando chegou perto de um condutor. Aí ele falou assim, Santa Periquita, Batman, quer dizer que então que esse negócio interage. Né? Até então o pessoal não sabia que eletricidade e magnetismo se interagiam, eles pensavam que eram coisas diferentes. Né? E aí o último efeito é o efeito fisiológico, que é o choque elétrico. Né? O efeito fisiológico corresponde à passagem de corrente por organismos vivos, né? A corrente age diretamente no sistema nervoso, provocando contração muscular. Isso é o choque elétrico. Então, o pior tipo de choque, gente, é quando ele passa aqui pelo coração, ó, que passa pela região torácica. Por quê? Porque o coração tem um marca-passo natural. Se passou uma corrente elétrica aqui, você pode fazer ele parar de bater ou bater de forma descompassada, né? Aí está o problema. Então, olha só, o primeiro efeito, né, da passagem de corrente elétrica é a tetanização, ou seja, a contração muscular. Quando uma pessoa tem tétano, o que que acontece? Ela fica dura, não é? Andando assim, ai meu Deus, deixa eu fazer aqui a representação, vou ligar minha câmera para vocês verem. Olha o jeito que a pessoa fica dura. E ela fica dura, por quê? Porque está com contrações musculares. Ah, então, à medida em que tem essas contrações, é o que eu chamo de tetanização. Tá. Essa tetanização, ela é leve, né? Ela não é tão séria. Mas, à medida em que você vai aumentando, isso aqui, ó, você pode ter problemas. Então, essa tetanização, como é que você combate ela? Essa é a chance da vingança, né? Seu irmão tá lá, né? Você chega com o pé no meio dos peitos dele, assim, ó, desse jeito, Lau! E aí sua mãe fala assim, o que foi? Aí você fala assim, salvei o John Henrique, né? Salvei ele da morte. Fala assim, mas você tinha que bater na cara dele mesmo? Fala assim, Satanás tinha feito pior, tinha levado ele para o inferno. Não é verdade? Então, essa é a chance. Professor, então aquela cena dos Chaves lá, o pessoal tá todo mundo, né, um gruda no outro, isso é verdade? Sim, né? Porque se você pega assim, ó, a tendência é fechar, é contrair sua mão, e você não consegue abrir, tá? Então isso é sério. Tá bom. O segundo efeito, olha que maravilha, uma representação bem real para vocês. O segundo efeito é a fibrilação ventricular. O nosso coração ele tem um negócio que chama-se o quê? Átrios em cima e ventrículos embaixo. Quando um está em sístole, o outro está em diástole. E aí vai, né? Tum-tum, 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 e por aí vai. Gente, a fibrilação ventricular é quando o coração fica doido, né? Aí ele começa a dar duas sístoles, duas diástoles, bate descompassado. E aí, olha para vocês verem como é que fica o coração quando ele está fibrilado, ó. Ele não faz assim, ó, né? Ele está todo doidão aí, ó. E isso aqui, né, mata a pessoa. E para a pessoa não morrer, você usa um negócio que chama-se desfibrilador, que é esse negócio aqui, ó. Ah, que para funcionar tem que falar assim, afastem-se. Já viu? Grey's Anatomy, toda vez a pessoa fala assim, afastem-se, né? E aí dá um choque na pessoa, assim. E aí faz uma vez, né? E aí depois aí depois vai mais uma vez, me dá tudo, E aí tem aquela musiquinha de fundo, né? Que pode ser aquela música time after time, e a pessoa vai morrer, entendeu? É desse jeito. Então, o primeiro efeito é contração muscular, tetanização. Segundo, fibrilação. Terceiro, parada cardiorrespiratória, né? Que aí o coração vai parar de vez mesmo, né? E o quarto é queimaduras. E o quinto é velório, né? Pode provocar isso mesmo. Beleza? Então, olha só, aqui está uma tabelinha para vocês verem, né? Ó, 10 miliamperes, 0,010 amperes, você vai formar dor e contração muscular. Tá vendo? Acima de 30 miliamperes, gente, o trem já é feio, ó, porque de 20 até 100, tem autor que fala que é 30. Pode dar parada respiratória. Por quê? Porque contrai o diafragma, você não consegue, né, respirar. E aí você tem fibrilação ventricular e também pode ter parada cardíaca, né, e queimaduras gravíssimas. Então, gente,
Sobre os tipos de corrente eu vou falar na próxima aula direitinho, né? Isso aqui eu volto depois, mostro para vocês. Mas o que eu queria mostrar para vocês... então na próxima aula eu continuo, né? Fica assim, então. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui eu vou disponibilizar tudinho para vocês, tá bom? I promise. Ó, muita coisa, mas... Ó, que gracinha, ó, questão para fixação, gente. Fica assim, conclusão, né? Eletricidade a gente não pode brincar, senão a gente morre. Beijo para vocês. Espero vocês nos próximos, mesmo canal aí, mesmo link. Até a próxima aula. Dá tchau para mim. Tchau.